Olá amigos, visitantes do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou estar mostrando nessa apresentação aqui de hoje como utilizar o Arduino com um sensor de distância, um sensor ultrassônico. Então eu estou aqui na plataforma Tinkercad, onde temos o Arduino virtual e os demais componentes. E aqui eu vou fazer a simulação do circuito eletrônico e também montar o código de programação, fazendo a simulação do projeto. Então a gente vai precisar aqui de alguns componentes. Então a gente precisa de um Arduino. Eu seleciono aqui na barra lateral o componente e arrasto ele para a interface visual aqui. Então está aqui nosso Arduino. Agora eu vou usar um sensor ultrassônico. Então eu vou colocar aqui Ultrasonic. Temos dois modelos de sensor aqui. Eu vou usar este modelo chamado sensor de distância, que aparece aqui, que é o modelo HC-SR04. É um modelo bastante conhecido aí no mercado. Então, esse é o modelo com 4 pinos, né? Já vou explicar melhor para vocês a funcionalidade. Então, nós temos aqui neste sensor 4 pinos, um pino VCC, que é conectado a 5 volts, um pino chamado trigger, que emite o sinal, e um pino eco, que recebe o retorno do ultrassom, e o pino GND, que vai conectado ao negativo do Arduino. Então, para esse projeto, eu vou usar aqui o pino VCC conectado ao pino de 5 volts do Arduino. Então, vamos fazer aqui nossa ligação simbólica, né? 5 volts. Vou colocar esse fio como sendo um fio vermelho. Vou conectar o fio GND ao conector GND do Arduino. Temos aqui a conexão ao GND. E aqui vou deixar um fio preto. Então, é ideal que a gente identifique os fios com as cores para não evitar algum tipo de confusão. Então aqui, cor preta. Então GND preto, VCC vermelho. Agora o pino trigger, eu vou conectar o pino 6 do Arduino e o pino eco ao pino 7. Então, vamos proceder aqui com as conexões. Pino 6 é o pino trigger, né? Vou deixar aqui com a cor laranja. E agora o pino 7 é o nosso pino eco. Então, conecto aqui ao pino eco. Pino 7 conectado ao pino eco. Então, a função desse, eu vou deixar com a cor amarela. Então, nosso circuito já está montado, bem simples aqui a conexão dos componentes. Então, com 4 fios já temos o sensor de distância, né, o sensor ultrassônico conectado ao Arduino. Então, nós temos dois elementos aqui, simbolizados aqui pelas letras T e R. Então, o transmissor é o elemento que emite uma onda sonora e o R é o elemento que recebe o eco, né, que é a onda sonora refletida. Então, esse sensor vai emitir uma onda sonora, ela vai se chocar algum obstáculo e vai emitir, e essa onda volta ao dispositivo. Então a gente emite o sinal pelo pino trigger e recebe o sinal pelo pino eco. Então vamos usar a nossa programação aqui do nosso sensor ultrassônico para monitorar a distância. Então aqui quando a gente monta um projeto novo no Tinkercad, na seção código para Arduino, a primeira opção que vem para a gente é a programação em blocos. Eu vou modificar aqui a opção para trabalharmos apenas com texto. Então a gente vai escrever um código somente em texto. Ele pergunta para a gente se desejamos alternar aqui. Então clica em continuar. E aparece para a gente aqui o código padrão do Arduino, né? Então eu vou modificar esse código. Toda vez que a gente cria um projeto novo, vem um código do Blink, né, que é para fazer o LED que tem físico no Arduino piscar a cada 1 segundo. Então a gente não vai utilizar esse código. Eu vou deixar aqui os blocos setup e o bloco loop e definir as nossas variáveis aqui. Então a gente precisa de duas variáveis para identificar os pinos. Então int, eu vou colocar aqui duas variáveis do tipo inteiras, né? Então int trigger, que vai ser o nosso pino de envio de sinal, que vai ser o pino 6. E int echo, que é o nosso pino 7. Né? Então temos aqui os dois pinos definidos, pino 6 e pino 7, conforme estão conectados fisicamente. Pino 6 é o trigger e pino 7 é o eco. Então, de variáveis de pinos, temos essas duas. Agora a gente precisa de mais duas variáveis para a gente poder monitorar o tempo e a distância. Então, esse circuito vai funcionar da seguinte forma. Vamos emitir pulsos a cada intervalo de tempo e vamos medir o retorno desse pulso. Então, com essas duas variáveis, a gente consegue fazer o cálculo do tempo e a distância do tempo e da distância. Então a gente vai ter um tempo de retorno e através desse sinal que volta a gente identifica a distância. Então eu vou criar mais duas variáveis aqui, int
tempo e int distância. Então, as nossas duas variáveis aqui para podermos realizar com os cálculos da distância e de tempo. Agora, dentro do bloco setup, vou colocar aqui configurações adicionais. Então, eu preciso definir, através da função pinMode, né, as funções dos pinos. Né? Então, o pino trigger é um pino de saída, né? Então, vou defini-lo como output. Então, está aqui marcado como saída. E pinMode, né? Vou definir o pino echo, que já está associado ao pino 7, como input. Então, as duas definições aqui. Então, pino trigger e pino echo, né? Definidos como saída e como entrada. Então, eu vou emitir um sinal no pino trigger e vou ler o retorno no pino echo. E agora, vou configurar aqui a porta serial, né? Para que eu consiga monitorar as informações retornadas pelo Arduino. Então, configurei a porta serial aqui com 9600 de transmissão. Então, definidos os meus parâmetros iniciais aqui, agora a gente pode partir para a programação propriamente dita. Então, dentro do bloco de código loop. Então, no primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar o sinal no pino trigger, deixando ele em nível baixo. Então, isso a gente chama que está estabilizando o sinal. Então, no primeiro momento, a gente coloca um nível baixo para o trigger, né? Então, através da função digital write. Agora, coloco aqui pino trigger em nível baixo, trigger. Então, coloco low. Então, aqui estou estabilizando o sinal, né? Então, estabilizando o sinal. Vamos colocar como estabilizando o sensor. Então, aqui, antes de eu emitir o sinal, eu coloco o nível baixo. Agora, eu vou dar um delay de 2 microsegundos aqui. Então, delay microseconds. Né? Então, vou deixar aqui um tempo, né, de 2 microsegundos. Então, eu coloco em nível baixo e coloco um delay de 2 microsegundos. Então, eu vou esperar 2 microsegundos para que eu possa dar um pulso. Né? Então, agora eu vou emitir um pulso novamente no trigger. Né? Eu vou colocar em nível alto, digital write. Né? Agora eu chamo o pino trigger novamente, trigger, e coloco em nível alto, high. Né? Então, toda vez que a gente for transmitir, a gente vai colocar em nível baixo, aguarda 2 microsegundos e coloca em nível alto. Agora, eu já mandei o sinal. Então, agora eu posso fazer o retorno da informação. Então, agora eu vou esperar 10 microsegundos. Então, coloco outro delay, 10 microsegundos. Né? Então, delay microseconds, de 10 microsegundos. Então, eu dou um pulso de 2 microsegundos e aguardo 10 microsegundos. Agora eu consigo fazer o cálculo do tempo que voltou. Né? Então, a minha variável tempo ela vai estar associada ao pulso de entrada. Então, dentro do Arduino, a gente tem uma função chamada pulse_in. Então, consigo monitorar um pulso de entrada em um determinado pino. Então, eu emiti um sinal de ultrassom, emiti um sinal de 2 microsegundos, aguardei 10 microsegundos e na sequência vou monitorar o pulso que eu tive dentro do pino de entrada. Né? Então, agora eu vou fazer aqui o pino echo, eu vou colocar ele em nível alto. Então, eu chamo aqui echo e coloco em nível alto. Então, através dessa função pulse_in, eu consigo fazer a medida, né, do pulso que está entrando. Então, depois de um tempo decorrido. Então, depois desse tempo, eu vou ter ali a entrada da informação. Agora, eu consigo fazer o cálculo da distância. Então, passado esse tempo decorrido, eu consigo fazer o cálculo da distância. Então, a distância vai ser um cálculo em função do tempo. Né? Então, a gente sabe que as ondas sonoras elas têm uma certa velocidade. Né? Então, a gente tem aqui uma equação que já nos dá o cálculo da distância através do pulso de entrada. Né? Então, eu vou usar aqui a função tempo. Né? Eu vou colocar int aqui, que eu estou fazendo uma conversão de um cálculo que retorna um valor float para mim. Então, eu preciso fazer uma conversão aqui int, que eu vou mostrar a informação em números inteiros. Né? Eu vou mostrar em centímetros, não vou mostrar em centímetros com vírgula, vou mostrar apenas os números inteiros. Então, eu tenho aqui a variável tempo vezes 0.017. Então, essa é a nossa proporção para calcular o tempo calcular a distância em função do tempo. Né? Então, com esse cálculo, a gente consegue estimar a distância
pela velocidade que veio o sinal. Então agora já tenho aqui a distância calculada dentro dessa variável, eu posso colocar aqui num serial.print, né? Então vou colocar a mensagem aqui, distância, dois pontos, e ao lado, então coloquei uma mensagem distância, dois pontos, e ao lado vou imprimir o conteúdo da variável distância. Então serial.print novamente, e coloco aqui distância, a própria variável distância. Distância, ponto. E agora eu vou colocar uma unidade de medida, né? Então serial.println, né? Println, então vai imprimir, vai avançar para o cursor para a linha de baixo, e coloco aqui a unidade de medida, né? Centímetro. Então está aqui. Então a cada ciclo de medição, né? Eu vou emitir um sinal no pino trigger, vou aguardar, vou colocar esse pino em nível baixo, né? Vou estabilizar primeiro, então coloco primeiro em nível baixo, aguardo 2 microsegundos, dou um pulso de 10 microsegundos e na sequência eu dei o retorno através da função pulse_in do próprio Arduino. Então consigo medir o pulso de entrada nesse pino. Então nosso código está montado, posso iniciar a simulação através do botão iniciar simulação, ele vai simbolizar aqui a gravação do Arduino, né? Então vejo que simbolizou aqui a conexão do cabo USB, e agora consigo monitorar pela porta serial. Então temos aqui uma distância estimada de 112 centímetros. Vou diminuir um pouco o zoom aqui. Para eu interagir com esse componente, eu tenho que clicar sobre ele, e aqui eu clico sobre ele e vai mostrar para a gente a área de cobertura dele, né? Então esse sensor cria uma área de abrangência do sensor. Então tem aqui uma distância aproximada de 53 centímetros, né? Rodando novamente aqui. Então atualizou lá, 127 centímetros. Então tem um tempo de retorno aqui, ó. Atualizei aqui, ele vai medir o pulso de entrada e na sequência vai imprimir para a gente aqui a distância, ó, 220 centímetros. Então bem aproximada com a informação lá do sensor, né? Então temos aqui, agora vai fazer mais um processo de medição, 266 centímetros, né? Então dando as medidas bem próximas aqui. Então a gente pode aperfeiçoar o sensor melhorando aqui também o cálculo, né, usando variáveis do tipo float, né? Eu fiz o cálculo usando apenas variáveis inteiras, né, fazendo uma estimativa da medição. Então é isso, pessoal. Um código exemplo aí de uso de sensores, né, de ultrassom com HC SR04. Espero que tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo. Um abraço.